Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Se Ele deixar, a gente dá uma pregada aqui hoje. Se Ele não deixar, está tudo certo. Nós vamos estar com Ele e nós vamos estar queimando aqui por Ele. Amém? Querido, quem tiver hora marcada para sair hoje daqui, pode sair, não tem problema. E não ficarei chateado com isso. Mas enquanto você estiver aqui, eu quero que tu leve os teus pensamentos, o teu coração ao Senhor. Essa palavra que foi construída em mim e para mim, primeiro, ela já vem queimando há algum tempo. Tem me confrontado e tem me constrangido. Se você tem acompanhado aí desde a virada, do culto da virada, antes disso, eu quero dar glória a Deus pela vida da Ana, que fez a abertura aqui, e trouxe uma palavra de alegria, de bom ânimo a nós. Mas o que eu quero trazer para você hoje aqui não é uma palavra para que você fique com raiva de mim. Mas é uma palavra que leva a gente a um outro posicionamento, que leva a gente realmente a refletir sobre os nossos comportamentos. Então, não quero que você saia triste daqui, não. Quero que com a mesma alegria que você entrou, você saia daqui hoje. Mesmo que às vezes um pouquinho contrariado. Amém? Eu lembro que na minha caminhada, no início da minha caminhada cristã, sempre quando eu vi um pastor e trazia uma palavra que me confrontava, eu ficava com raiva dele por dentro. Falei, quem é esse que está falando em mim? Mas depois, quando eu aprendi que não tinha a ver com ele, mas tinha a ver com aquele que queria ministrar em mim, aí tudo mudou. Aí eu falei, fala, Espírito Santo, que o teu servo ouve. E muda em mim o que precisa mudar. Muda em mim o que precisa mudar, porque tu sabes de mim melhor do que eu mesmo. E ao longo desses cultos iniciais desse ano, de janeiro, e da virada para cá, a gente vem percebendo que Deus tem nos levado para um ano assim de nós nos posicionarmos cada vez mais nele. Ele tem nos levado assim a um lugar de esmerilhamento espiritual, para que a gente amadureça cada vez mais no Senhor, com entendimento, porque o entendimento daquilo que Ele está falando é que vai levar você a um amadurecimento espiritual e a um posicionamento que Ele quer que você esteja. Amém? Então, Ele tem nos levado nesse caminho. A gente tem percebido as palavras que são derramadas aqui, o Beto, a Gi, né, desde lá da virada do ano, que Ele tem exigido isso de nós. Ele tem nos instigado a isso. Eu sabia que alguma coisa estava diferente. Meu óculos que eu estava sem não estava enxergando direito. Ele tem nos instigado a ter esse posicionamento. E quando o Senhor nos instiga a nos posicionar, é porque algo está por vir. Algo está por vir. Eu me lembro que antes da pandemia, Deus falou assim para mim, uma palavra só, prepare-se. E aí veio a pandemia, aí foi aquele apavoro todo, ninguém saía nem para olhar na janela. E ali eu fiquei aflito, meu Deus, o que vai ser de mim? Então o Senhor fala antes, o Senhor tem comunicado antes. É justamente para que, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. E esses dias eu fui almoçar, e ainda falando de posicionamento, em vez de quando a minha mãe mora no 5º andar, eu moro no 4º, eu fui almoçar ali, e eu estava vendo um jogo de vôlei. Eu comecei a olhar com outros olhos o jogo de vôlei.
E cada um tem um posicionamento ali para que as estratégias deem certo e eles vençam a partida. Então tem os atacantes, tem o levantador, tem aquele que recebe a primeira bola. E eles são instruídos, eles são treinados para que eles consigam vencer o adversário. E tem um cara ali no meio daquele ali que ele é um cara-chave, que é o levantador. E se você já viu um jogo na televisão, às vezes eles filmam o levantador ali fazendo um sinalzinho ali, ó, para cá, para lá e tal. Costa, né? Não vou virar e fazer porque hoje tem câmeras aí, daqui a pouco tem figurinha. Então não vou fazer, já filmaram eu pulando aqui. Ó, aqui, ó, gatilhado aqui, ó, tô falando. Aí a mãe já tem figurinha. Então, há dois times, e existem os tempos técnicos onde eles reposicionam o time. Eles passam as novas instruções e reposicionam o time para quê? Para que eles consigam vencer a partida. E, fazendo um paralelo com a nossa caminhada espiritual, o momento que a gente está vivendo é esse, é de reposicionamento. O Senhor está nos reposicionando para aquilo que há de vir. Amém? E ali o time em um só corpo, um só corpo, posicionados, eles vão, com base nas estratégias, para vencer o adversário. Esse é um tempo de reposicionamento para nós. Mas o que eu tenho para trazer para nós hoje, querido, além de um posicionamento, é para que a gente não seja surpreendido realmente por aquilo que há de vir. Querido, em outras igrejas, eu já vi isso acontecer. E agradeci ao Senhor, porque não acontece aqui. Tem crente que reclama do louvor. Ah, hoje louvor, misericórdia. Tem gente que reclama do pregador. Tem gente que reclama da palavra. Tem gente que reclama da estrutura. Mas esse dia eu vi um vídeo onde a estrutura da igreja era sem teto, ele sentado num toco, um calor de rachar a moleira, e eles fazendo louvor, o baterista era lata, não era assim, ó, bateria eletrônica. Era lata, um tamborzão azul, e eles queimando ali por Jesus. E por incrível que pareça, tem gente que reclama da cadeira, tem gente que reclama do ar. Aqui nós temos cafezinho, tem banheiro, tudo. Querido, eu tenho certeza absoluta que se aqui não tivesse ar-condicionado, na outra semana tinha gente que não vinha. Eu tenho certeza absoluta que se nós não tivesse banheiro decente aqui, na outra semana tinha gente que não vinha. O que eu quero te dizer é que o nosso coração não pode estar nessas coisas. Tem que estar num desejo de querer o Senhor. Se a gente canta aqui, Senhor, nós queremos estar aonde Tu está. Ele vai dizer para ti, você tem certeza? Tem certeza disso? Sim, Senhor, eu quero estar onde você está. Então eu vou te levar lá. Né, Daniel? Aguenta, Rojão. Querido, então tem gente que reclama por essas coisas. Que aqui eu não me sinto alimentado. Irmãos, os crentes de hoje não precisam de mais uma palavra. A palavra está aqui, ó. Os crentes de hoje não precisam de mais revelação. Já foi revelado para nós quem é Jesus Cristo.
Ou uma profecia? Eis que te digo, irmã. Irmão, eis que te digo, tu vai casar ainda esse ano. Eu acho que essa aí foi forte, essa profecia. Logo os dois aqui solteiros aqui na frente. É? Então tem gente que está assim, atrás de profecia. Mas deixa eu te dizer o que o crente precisa hoje, querido. Guarda isso no teu coração. É arrependimento. É se arrepender. Nós não podemos estar atrás de palavras e visões e profecias. Tudo isso Ele vai dar e no tempo dele Ele vai dar. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A palavra você já tem, querido. Você não lê porque você não quer. Tempo você faz, querido. Se você quiser ter tempo com o Senhor, você não faz porque você não quer. Você não se alimenta porque você não quer. Você está esperando comidinha na boquinha. Já passou esse tempo, querido. O que nós precisamos é de arrependimento. A igreja do Senhor precisa de arrependimento. Os pastores precisam de arrependimento. Líderes precisam de arrependimento. Prepara aí que se eu não conseguir pregar. Me perdoa. Querido, a forma que lidamos com os nossos erros define a profundidade do nosso caráter e da nossa espiritualidade. A forma que a gente lida com isso define a nossa espiritualidade, a nossa maturidade. Frequentemente nós confundimos desculpar-se com arrepender-se. E você vai perceber o que é diferente um do outro. Há uma diferença até social e espiritual nisso. Enquanto o pedido de desculpa muitas vezes busca apenas aliviar um mal-estar que você está passando, isso é que provoca um pedido de desculpa. Não, eu quero acabar com esse negocinho aí e ficar bem. Então eu vou lá e digo assim, irmão, me desculpa. Beleza? Agora o arrependimento não, querido. O arrependimento, ele provoca uma mudança em você. E isso vem de dentro para fora. Metanoia. O arrependimento, ele é espiritual. O arrependimento, ele te leva a uma transformação. Desculpar-se não é de Deus. Deus quer que você seja transformado. Deus quer que você se arrependa.
A desculpa, querido, muitas vezes ela nasce no ego. A desculpa é mais ou menos assim: eu sinto muito que você se sentiu assim. Me desculpa. Quem nunca ouviu isso? Ela foca na manutenção da tua imagem de bom moço e boa moça. É isso que a desculpa faz. Eu mantenho a minha imagem intacta. Agora o arrependimento, não. Não. O arrependimento é um reconhecimento de que uma lei maior, baseada no amor ao próximo e a Deus, foi quebrada. O arrependimento provoca isso em nós. Que um amor a Deus e ao próximo foi quebrado. E isso provoca mudança. O perdão não é um passe livre para a reincidência, querido. A desculpa, ela é reincidente. Você pede desculpa, Júlio, mas daqui a pouco você está fazendo de novo a mesma coisa. Por quê? Porque não há uma mudança. Há somente uma manutenção da tua imagem. Mas o arrependimento, ele provoca uma transformação. Ele te leva a não cometer mais aquele mesmo erro. Coloca aqui para mim, irmão. É tu que está aí, irmão. Glória a Deus. 2 Coríntios 7:10. Você pode abrir a sua Bible. Para quem não sabe inglês, é Bíblia em inglês. Amém? Siga-me para mais dicas. Para quebrar um pouquinho o gelo, mano. Porque nós vamos longe hoje. Nós vamos chorar muito junto aqui hoje, irmão. Diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para quê? Salvação. Não traz remorso, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Morte espiritual. Você vai ficando duro de coração. Você não vai aceitando mais transformação. Você não vai aceitando mudança. Diferente do remorso de Judas, que paralisa e destrói, o arrependimento de Pedro reconstrói. Então pensa aí rapidinho, quem foi Judas e quem foi Pedro na Bíblia? Isso foi o que foi construído neles. Um através do remorso e o outro através do arrependimento. Arrepender-se é ter coragem, querido, de olhar no espelho da verdade e admitir o desvio e discernir com o auxílio da graça, não caminhar, decidir com o auxílio da graça não caminhar mais por esse caminho. Eu me arrependo disso. Não quero mais isso para mim. Eu quero trazer 2 exemplos aqui para nós. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Samuel 11. Aqui que é mais rápido. Vocês estão bem? Glória a Deus, irmão. Essa história aqui é bem conhecida. Ali pelo título você já vai saber dessa história aí que está na Bíblia. Mas é a passagem que fala ali de Davi e Batseba.
Todo mundo conhece? Não. Vou resumir aqui em palavras. Ali no começo já diz assim, ó, Davi era considerado um homem de guerra. Onde tinha uma guerra, Davi estava. E naquele tempo ali, houve uma guerra e Davi resolveu ficar onde? No palácio. Então, o pecado a qual Davi cometeu, ele não foi assim pilim-pipim. Ele já veio sendo reconstruído no coração, construído no coração de Davi. Isso já foi construído com o tempo no coração dele. E ele se deixou levar por aquilo. Então conta ali a história que ele ia na janela, olhava aquela mulher tomando banho. E aquilo ali estava entrando aos poucos no coração dele. Ele sabia que todo o tempo ela estava ali tomando banho naquele lugar. E que ela era uma esposa de um soldado importante do exército dele. E Davi se deixou levar pelo pecado. Tomou ela para si e deu um baita azar, irmão. Ficou grávida. Se deu mal 2 vezes. E agora, o que eu faço? Aí, se não bastasse esse enrosco todo, ele pegou o guerreiro, o esposo dela, e mandou para a frente de batalha, para que desse o fim nele lá. E ele saísse com a sua imagem intacta. Aí a intenção dele era que o cara morresse, aí ele ia pegar ela para a esposa, aconteceu tudo depois disso. E ninguém ia ficar sabendo, que ele já tinha aprontado antes. Ou seja, ele estava aí querendo encobrir o pecado dele, arrumando uma desculpa para isso. Que sem noção esse Davi, não é mesmo? É ou não é, irmão? E quantas desculpas nós queremos usar para encobrir os nossos pecados? Até quando nós vamos usar desculpas para encobrir nossos pecados? Que simplesmente é de nossa responsabilidade. A gente às vezes na leitura diz, meu Davi, como é que tu pode ser assim, cara? Mas querido, talvez falta para nós um profeta como Natan, para dizer, ei Davi, esse cara é tu, cara. Está querendo arrumar uma desculpa para tu sair de bom moço. Às vezes que nós precisamos de um Natan para falar isso para nós. Vai se arrepender, Davi. Tu é um pecador. Amém, querido? Abra sua Bíblia em Lucas 15, 11, que é uma outra história muito interessante. Sentir no coração. Lucas 15, 11, querido. É bem conhecida também essa parábola do filho perdido ou filho pródigo. Amém? Todo mundo conhece? Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha
por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai ouviu, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem novilho gordo, faremos um banquete e celebramos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Bem? Bem conhecida essa passagem. Do filho pródigo. E mostra claramente uma mudança de mente no rapaz. Primeiro ele reconhece o erro que ele cometeu. Mas ele volta para o pai não pedindo desculpa. Pai, desculpa, gastei todo o dinheiro. Sabe como é que é, né? O custo de vida aumentou, está tudo muito caro e tal. Não, ele não volta com desculpa. Ele volta arrependido. E o que ele fala é: Pai, me perdoa. Eu pequei. Pequei contra ti e contra o Senhor. Estou arrependido do que eu fiz. Houve arrependimento genuíno no coração dele. Houve frutos de arrependimento no coração dele. E o pai reconheceu. Tanto que festejou uma transformação que houve nesse rapaz. Uma mudança de mente. Uma metanoia que houve nele. E às vezes, querido, na nossa caminhada cristã, nós passamos a nossa vida toda pedindo desculpas. Oh, amor, desculpa por isso, por ter falado aquilo. Oh, meu bem, desculpa por isso, né? Eu agi dessa forma, não te comuniquei antes. Oh, irmão, desculpa aí, foi mal que eu te falei. Entendeu? Ô, pastor, desculpa, tá? Errei, eu marquei um negócio contigo e não vim, não compareci. Ô, pastor, nós somos cheios para dar desculpa, querido. O que mais nós sabemos fazer é dar desculpa. Mas se arrepender que é bom. Isso dói. Por isso que é mais difícil. O arrependimento constrange. Ela pediu para mim não falar, mas eu vou falar. Uma vez nós discutimos lá em casa. Não foi uma discussão legal. Porque eu discuti e o que eu falei para ferir mesmo. A pessoa que eu amo. Eu falei para ferir, agora ela vai ver com que ela mexeu. Larguei o aço, irmão. E saí, virei as costas e saí. Aí era um para lá, outro para cá, né? O bico desse tamanho. Só que aquilo ali, irmão, começou a me corroer por dentro. O Espírito Santo começou a me confrontar. Como é que tu faz com uma pessoa que tu diz que ama esse tipo de coisa? Por que tu falou isso?
eu duvido que tu falaria para qualquer outra irmã da igreja o que tu falou para ela. Foi muito doído para mim. Depois que eu entendi que eu estava gerando frutos de arrependimento. Porque eu estava sendo moído e constrangido. Aí eu tive que fazer o caminho de volta. Tive que chegar diante dela e pedir perdão pelo que falei. A gente orou junto, cancelou tudo aquilo que a gente declarou no mundo espiritual, porque as suas palavras são sentenças na vida do outro. Ah, você é uma nojenta. Você é uma sem noção. Você é isso. Tudo é sentença na boca nossa, irmão. Quando você fala algo para o seu filho, é sentença na vida dele. Então, se você fala assim para o seu filho, você vai ser uma bênção, cara. Ninguém vai te parar. Você vai ser inteligente. Você vai ser um cara de sucesso. São sentenças na vida dele. Esses dias eu falei para Hannah, Hannah, você é muito inteligente. Sabe o que ela falou? Mãe, o pai me chamou de inteligente. Ela toma para ela aquilo. Ela acredita naquilo. Por quê? Porque é uma sentença. Agora, se eu sentenciar ela o tempo todo, meu, cara, tu é uma sem noção, que saco, não sei o quê, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquele outro, eu estou sentenciando na vida da minha esposa, na vida da minha família. E eu fui constrangido a isso. E aí, caminho de volta. Arrependimento genuíno. Ora, pede perdão, cancela tudo aquilo que tu declarou no mundo espiritual, irmão. Ora declarando, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, eu cancelo tudo aquilo que eu liberei da minha boca como sentença. Na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Porque o diabo vai pegar aquilo que tu falou e ele vai trabalhar em cima daquilo. Ele vai trabalhar em cima daquilo. Não tenha dúvida disso. Eu vou falar de mim também. Eu vou falar mais uma vez de mim. Tu deixa? Posso? Eu amo meu pai, cara. Meu pai foi meu melhor amigo. Mas um dia ele falou uma coisa que me doeu. Ele falou, tu não vai dar nada na vida. Eu sei que ele falou da boca para fora. É porque eu tinha falsificado uma assinatura da prova. Eu tirava nota baixa, daí eu fui lá e falsifiquei a assinatura dele. Eu sei que eu errei, irmão. Me desculpa. Eu sei que eu errei. Eu errei. Tanto que eu tive que pedir perdão para ele. Na época eu não sabia, não tinha essa noção do que é perdão, o que é desculpa. Eu fui pedir desculpa, pai, desculpa aí. Aí ele falou, tu não vai dar nada na vida. Cara, aquilo ficou em mim, cara. Primeiro me magoou e depois ficou. E eu fiquei peleando na minha vida o tempo todo, irmão. Eu tenho uma carteira cheia de emprego. Eu não parava em casa, me mudava, dava um ano e me mudava, porque essa casa aqui deu para mim. Isso só foi mudar em mim quando isso foi quebrado em mim espiritualmente. Através de pastores, de oração, de libertação. Hoje eu sei para que eu fui chamado. Hoje eu sei para que eu existo. Hoje eu sei. E eu quero, querido, declarar aqui, Senhor, em nome de Jesus, que toda sentença que foi liberada sobre a tua vida, de mal, toda sentença má que foi liberada sobre a tua vida, no mundo espiritual, seja lá por quem for, por uma tia, por uma avó, por um pai, por uma mãe, eu declaro cancelado no mundo espiritual toda sentença declarada sobre a tua vida. Você é um filho de Deus, um filho do Deus Altíssimo. Eu declaro que é Ele que governa a tua vida.
Nada vai te parar. Nada vai te parar. Enquanto a desculpa, querido, é um mecanismo de defesa, o arrependimento é um mecanismo de mudança. Guarda isso no teu coração. Aqui eu quero trazer alguns comparativos de quem se desculpa, usa frequentemente assim, ó, se e o mas. Desculpa, Daniel, se eu errei contigo. Mas tu foi sacana. É só um teatrinho aqui, tá, irmão? Não tem nada a ver. Aqui eu amo esse irmão aqui. A gente se dá bem. É só para vocês entenderem que geralmente quem se desculpa usa o se e o mas. Amor, eu te desculpo. Mas tu me provocou. Então isso não é desculpar. Senhor, eu reconheço que eu errei, mas olha a mulher que tu me deste. Aham. Então isso está impregnado no ser humano. Agora quem se arrepende, querido, ele usa afirmações diretas de responsabilidade. Eu errei com você. Fui egoísta. Eu entendo o que eu causei em você. Me perdoa. Estou arrependido. Vou lutar com todas as minhas forças para não acontecer mais. Para não te magoar mais. Para não te entristecer mais. Davi, depois que foi confrontado pelo seu pecado, em Salmos 51, me corrija se eu estiver errado, ele diz assim: Senhor, eu pequei. Pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei. Então, o coração arrependido, querido, primeira coisa que ele faz é reconhecer que ele está errado. E fazer o caminho de volta. Quem se desculpa, olha para o passado, tentando editar o seu erro para silenciá-lo. É aquilo que eu falei aqui no começo. Não, peço desculpa. Irmão, desculpa aí, foi mal. Está tudo certo. Então essa é o que permeia o coração daquele que se desculpa. Ele só quer manter assim, passar pano. Entendeu? Deixa como está, deixa quieto. Me desculpa aí, está tudo certo. Agora quem se arrepende, olha para o futuro. Com desejo de reparação. O arrependido pergunta: o que eu posso fazer para reconstruir a sua confiança em mim? O que eu posso fazer? Diz aí, Júlio. Não, estou brincando. Mas o arrependido diz isso: o que eu posso fazer para reconstruir a confiança que você depositava em mim? É um caminho de volta. Uma confiança que às vezes a gente quebra. Olha só, eu acho que aqui não. Mas eu vou ler porque eu sei que em outras igrejas tem pessoas que se identificam. A diferença da pessoa que se desculpa e da pessoa que se arrepende. A pessoa que se desculpa, ela transfere a culpa para as circunstâncias ou para a reação de outras pessoas. Foi aquilo que eu falei aqui, de Adão. Foi a mulher que tu me deste. Agora, aquele que se arrepende, ele assume a total propriedade do erro, sem transferência. A pessoa que se desculpa, ela tende a repetir o erro. Ela tende a repetir o erro, pois a raiz está no comportamento. Não foi tratada a raiz.
Então o erro volta a acontecer. Deixa eu falar uma coisa para ti. Quem já viu a história daquele homem que traiu a esposa, se desculparam, passa um tempo, ele volta a fazer a mesma coisa? O que aconteceu aí? Não houve uma transformação, não houve um arrependimento, houve um pedido de desculpas. E quando se pede desculpa, a tendência é voltar a acontecer aquilo que já aconteceu. Então, quando eu brigo com a minha esposa e chego para ela, Jéssica, me desculpa, a tendência é que aquilo ali aconteça de novo no nosso relacionamento. Porque eu não estou provocando em mim e nem no mundo espiritual uma transformação de dentro para fora. É apenas um pedido de desculpa. Vai passar uma semana, vai acontecer a mesma coisa. Deu uma freada. Vai acontecer a mesma coisa. Vai voltar a acontecer. Agora, quando eu falo para elas, me perdoa, eu errei. Há um mover no espiritual sobre as nossas vidas, sobre a nossa aliança, sobre o nosso casamento. Eu estou falando aqui porque, já sou casado, mas para você que é solteiro, serve a mesma coisa. Já vai aprendendo aí como é que faz. Então é isso que provoca. Uma coisa é bem diferente da outra. Aquele que se desculpa, ele foca em evitar as consequências negativas ou o castigo. É o que eu falei aqui, ele quer encobrir, ele quer passar pano, ele quer que esse assunto se cesse, se abafe logo, para ele não ter os danos da atitude da pessoa. Agora, aquele que se arrepende, ele aceita as consequências e prioriza a restauração dos vínculos. Cara, estou arrependido, eu preciso voltar e pedir perdão. E restaurar esse vínculo. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Aquele que se desculpa, ele fica na defensiva. Se a vítima expressa uma dor prolongada. Ou seja, ele se faz mais de vítima que a própria vítima. Agora, quem se arrepende, ele tem paciência com o tempo de cura do outro. A gente já teve discussão que ela falou para mim assim, olha, eu preciso de um tempo. Pedi perdão, a gente se perdoou, orou junto, mas ela falou, eu preciso de um tempo. E está tudo certo. Dá esse tempinho para ela se restaurar, se recuperar. Depois tu vai lá, dá mais um cheirinho. Leva um cafezinho, Everton. Leva um cafezinho para ela. E o sinal mais claro nisso passa por uma mudança nossa, de dentro para fora, uma metanoia, querido, uma mudança de atitude. Em Mateus 3,8 diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E frutos dignos de arrependimento é um arrependimento genuíno, é aquilo que, cara, foi difícil para mim, errei, preciso voltar, reconstruir, preciso me voltar atrás. Abre em Mateus 3:1. Olha que interessante isso aqui, irmão. A primeira pregação de de João Batista, que está em Mateus, ele pregou sobre o quê? Prosperidade? Não. Pregou sobre sei lá o quê. Mas ele pregou sobre arrependimento. É que tem tanta palavra, como eu falei, o crente não precisa de mais palavra, precisa se arrepender. Olha aqui que João Batista falou, pregou.
Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. João Batista pregava o quê? Arrependam-se. A gente só tem a parte boa aqui que ele fala, mas ele falava: raça de víboras. O que vocês vieram fazer aqui no deserto? E ele falava: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Agora coloca aqui em Mateus 4,17. A partir desse dia, Jesus começou a pregar. Qual foi a primeira palavra de Jesus? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em algumas versões diz: eis chegado o reino de Deus. Ou seja, um falava que está próximo. Quando ele veio, ele diz: eis aqui o reino de Deus. Arrependam-se, ainda dá tempo. Agora, eu não sou João Batista e eu não sou Jesus Cristo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Arrependam-se. O juízo de Deus está próximo. 2 só. Nenhum amém. Arrependam-se, irmãos. O juízo de Deus está próximo. Não é para te deixar triste. É para te deixar feliz. Porque tudo isso que eu estou falando está aqui, ó, na Bíblia. As pregações de hoje precisam comunicar o arrependam-se. Precisam gerar arrependimento no corpo. Porque o Senhor vem buscar uma noiva madura, vem buscar uma noiva ataviada. Então arrependam-se. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E essa é uma transição para nós crucial na nossa caminhada. Enquanto a desculpa é uma barreira para nós que levantamos para proteger o nosso ego, o arrependimento é uma ponte que derrubamos para alcançar o coração de Deus. Amém? Querido, o altar de Deus não aceita desculpas. Ele aceita entrega. Nós chegamos a um ponto, irmão, que as palavras precisam cessar. As palavras precisam cessar. E o coração precisa começar a falar. Passamos a vida toda construindo currais de desculpa. Passamos a vida toda dando desculpa para tudo. Para os nossos erros, para as nossas atitudes. E ainda transferimos um pouco da desculpa que damos para os outros. Como se o errado fosse os outros. Então eu fico triste quando as pessoas vêm e começam a falar mal da igreja, falar mal da palavra, falar mal do louvor, falar mal do pastor, falar mal que não está sendo alimentado. Isso é transferência de culpa, é algo que aquela pessoa devia fazer e não faz. Deveria estar buscando na sua casa e não faz. Deveria estar fazendo culto na sua casa e não faz. Aí chega aqui, quer que tudo se resolva para atender um ego pessoal dela. E aí ainda falamos assim, que agimos assim porque fomos feridos. Nenhuma ferida causada em nós é maior da ferida que foi causada em Jesus Cristo.
Nenhuma. A sua ferida não ganha da ferida dele. E mesmo assim, ele se entregou por mim e por você. A gente fala assim, porque fomos feridos. Porque não tivemos oportunidade. Porque todo mundo faz. Deixa eu falar igual minha mãe falava para mim, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Olhe para a cruz. No Calvário não houve espaço para justificativas. Jesus não deu desculpa para não nos amar. Ele deu a vida. Você está entendendo? Ele não deu desculpa. Ele se entregou por mim e por você. O filho pródigo não voltou para casa justificando a atitude dele, dizendo assim, pai, eu gastei tudo porque a cidade era tentadora. Ele simplesmente disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele não procurou justificativa. Quando Davi foi confrontado, ele não procurou desculpas, não procurou justificativa, ele simplesmente se entregou e falou, eu fui esse cara mesmo, estou arrependido, não quero fazer mais isso. Então, querido, hoje, estou indo para o final, Deus não quer ouvir porque você caiu. Ele quer ouvir de você que você deseja se levantar. A desculpa te mantém preso ao passado, mas o arrependimento te liberta para o futuro, irmão. Para o futuro de graça. Um futuro com o Senhor. Pare de tentar convencer Deus, querido, que você é bom. Ninguém é bom, irmão. Também não espere para que um dia você seja bom para você fazer alguma coisa. Não espere você ser digno para você fazer alguma coisa. Ninguém é digno, só um é. Só um é bom. Chamaram Jesus de bom, se deram mal. Ô bom mestre, ele falou, se deram mal, cara. Por que me chamas de bom? Bom só tem um, que é meu Pai que está no céu. Então não tem ninguém bom. Deixe as muletas das justificativas na porta desta igreja hoje. Nós vamos recolhê-las todas. Não justifique mais um erro que é seu. Assuma a responsabilidade. Arrependam-se. Querido, o banquete está próximo. Está muito próximo. Eu creio nisso. Basta você olhar o que tem acontecido no mundo. O banquete está muito próximo. E a mesa será ocupada por aquele que confessa, abandona e encontra misericórdia. Ontem eu estava com a Hannah e eu achei uma IA. É IA, né? Fala. E eu descrevi uma cena e ela fez a figurinha. Aí eu descrevi eu, a Hannah e a Jéssica dentro de uma Kombi. Aí até mandei ali no negocinho dos jovens, ali no negocinho, né? Porque a Hannah estava com uma carinha de medo, eu todo feliz e alegre, e a Jéssica lá atrás, assim, bem quietinha. E a Jéssica é melancólica. Aí eu botei assim, mandei ali nos jovens, e eu falei assim, ó, descubra quem é o melancólico, quem é o sanguíneo, quem é o fleumático. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Nós vivemos uma vida hoje de edição, onde tudo pode ser editado.
E o Senhor não quer que você edite a sua vida, irmão. Ele quer que você seja o mais real possível. Que você seja o mais claro possível. Que você seja o mais transparente com Ele possível. Não adianta a gente querer esconder algo de Deus. Ele vai te trazer à memória. Ele vai colocar de novo na tua frente o mesmo problema. Para que você volte atrás, para que você se arrependa. E hoje nós vivemos um mundo de edição, tudo se edita foto. Esses dias eu editei uma foto minha, passei um filtro lá, meu Deus, minha pele ficou linda, irmão. Linda, nunca vi. Botei olho azul em mim, pensa, moreno de olho azul desse. Então, tudo é editado hoje. Você consegue fazer tudo. Tem IA que consegue produzir um vídeo meu pregando aí, meu Deus, e botar no YouTube. Então, tudo você faz com edição. Mas deixa eu te dizer, o Senhor não espera que você edite a sua vida. Não espere. O pastor Luiz Hermínio tem uma frase que quando ele falou assim, eu falei, meu, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Luiz Hermínio. Isso aí para mim foi uma chave. Eu falei, cara, aquele que é bom de argumento é ruim de arrependimento. Eu falei isso para a Hannah, porque adolescente tem muito disso, né? Ele acha justificativa para tudo. Por que tu fez? Por causa disso, isso. Por causa disso, isso. Não, mas é porque não sei o que. Eu falei, Hannah, pastor Luiz fala assim, quem é ruim de arrependimento, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. E adolescente tem muito isso. Tem adolescente aqui. Eu fiz isso porque eu estava sob pressão. Eu respondi isso porque ela que começou. Deus entende, é só meu jeito. Essa é boa, Deus entende, é só meu jeito, Ele que me fez. Mas Ele te fez com uma capacidade de mudar também. Deus não quer a sua melhor versão editada, irmão. Ele quer você na versão real. Versão real. Se você quer uma vida com propósito, precisa parar de achar justificativa para os erros. Isso te afasta de Deus. Quanto mais nos desculpamos, mais endurecemos o nosso coração de arrependimento. Isso acaba nos afastando de Deus. Temos que parar de dizer assim, foi mal. E dizer assim, muda-me. Muda-me, transforma-me. A música dos 5.000. Lembra? O Beto já está rindo, né? Dos 5.000. Ele tem as pérolas do Marcos. Ele está marcando tudo aí, vai lançar um livro. Mas o que te afasta de Deus, querido, não é a falta, não é o pecado em si, mas é a falta de arrependimento. O que nos afasta de Deus é a falta de arrependimento. Porque pecador todos nós somos. Então não é um pecado que te afasta de Deus, é você não se arrepender. É você endurecer seu coração. Venha como você está. E arrependa-se. Não espere você ficar limpo para você estar no altar do Senhor. Venha como você está e arrependa-se e mude. Mude. Se você está cansado de carregar o peso, de estar sempre certo, deixa eu te dar uma notícia, você não está sempre certo. Esquece isso. Solte isso agora. Em Provérbios 28, 13 diz assim, aquele que encobre as suas transgressões, nunca, never, para quem não sabe inglês é nunca, prosperará.
Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas os que confessa e deixa, sai de mim esse negócio, alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Deixa a desculpa de lado, meu irmão, minha irmã. O Senhor não quer um relatório das suas razões, das suas justificativas. Ele quer um abraço do seu filho arrependido. Pegou? Ele quer um abraço do seu filho arrependido. Ele não quer um relatório de justificativa. Fechando aqui, e eu quero orar. Joel 2,13 diz assim, ó, rasguem o coração e não as vestes. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependam-se. O juízo de Deus está próximo. Amém? Pode ficar de pé. Espero que você saia daqui hoje refletindo nessa palavra. E clamando a Deus por mudança. Assim como eu tenho clamado. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um esposo melhor. Eu quero ser um pai melhor. Porque não é porque a gente é pai, é esposo e é o sacerdote, o cabeça do lar, que nós não venhamos a cometer erros. Cometemos erros também. E eu quero me arrepender. Eu quero ter esse coração quebrantado, contrito diante do Senhor. Eu quero fazer parte da mesa dele. Fecha os teus olhos e deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração essa palavra. Querido, é tempo de você reconstruir a tua caminhada, é tempo de você, às vezes, dar um passo atrás, se arrepender. Às vezes não é nem com o teu esposo, a tua esposa, às vezes é com um amigo, às vezes é com o irmão da igreja, às vezes é com o teu vizinho. Não deixe isso tomar conta do teu coração e nem endurecer o teu coração, que é pior ainda. Mas se arrependa. Mesmo que lá no fundo você ainda tenha razão. Mas deixe a razão de lado. Peça perdão mesmo assim. Faça o teu papel de filho de Deus. E peça perdão mesmo assim. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, Deus. E eu oro e eu clamo por uma transformação em nosso coração a partir de hoje. Que nós venhamos caminhar, Senhor, conforme a tua palavra, conforme o teu desejo. Cria em nós, Senhor, um coração quebrantado, arrependido. Tira de nós, Senhor, toda a razão humana. Que venhamos, Senhor, entender, Senhor, o propósito e a tua vontade sobre nós. Pai, em nome de Jesus eu oro, Deus, para que nós venhamos entrar nesse lugar de obediência. Porque é nesse lugar que vamos estar mais próximos de Ti. É nesse lugar que vai nos levar até a Ti, a estar contigo. Pai, em nome de Jesus,
que sempre que nos encontrarmos diante de nossos erros, de uma responsabilidade que é só nossa, que Teu Espírito Santo venha nos exortar, venha nos mostrar e nos levar a um arrependimento imediato e genuíno, Senhor. Em nome de Jesus. Querido, saia do campo das desculpas e entre no campo do arrependimento. Esse é o caminho do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, aquele que segue realmente a Cristo, ele não pede desculpas, ele se arrepende, larga, encontra misericórdia e prossegue na caminhada. Então deixe as desculpas de lado e entre no campo de arrependimento. Amém? Vocês entenderam? Então dá uma salva de palmas para Jesus.